A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tomo essa escritura de Romanos 11, Hebreus 11, para nossa meditação nesta manhã. Tudo é baseado na fé. E isto parece ser bem simples. Não, é só crer e pronto. Bom, o problema é que nós viemos a este mundo e aprendemos desde criança que nós vivemos em uma dimensão que é governada pelas leis da física clássica. Então, através dos cálculos da física, podemos calcular o movimento dos objetos, podemos até mesmo calcular o movimento das ondas que se propagam na água, as ondas sonoras que se propagam no ar. Podemos calcular cada coisa a ponto de até mesmo predizer com exatidão que dia e que hora haverá um eclipse solar e em que lugar do planeta se poderá ver com maior precisão. Então é assim que é a vida. Nós aprendemos que tudo segue a uma sequência de leis. Cálculos precisos podem predizer cada acontecimento, cada coisa, cada movimento. Então, existe a lei de causa e efeito, e o nosso cérebro se torna tão destro, tão habilidoso com isso. E depois, quando fazemos contato com a palavra, nosso cérebro, ele simplesmente não consegue ignorar toda a lógica, todos os cálculos, todas as evidências, toda aquela base que lhe dá uma precisão nos resultados. Nosso cérebro simplesmente não consegue ignorar tudo isso e crer em algo no qual não existe nenhuma prova, nenhuma evidência, não há nada que mostre que aquilo vai acontecer, não existe nenhum aparelho que possa detectar e prever, nossos olhos não conseguem ver, nossos ouvidos não conseguem ouvir, nenhum sentido do corpo e nenhum sentido do espírito, consciência, imaginação, raciocínio, memória, afetos, nada disso consegue detectar aquilo do que Deus está falando. Então, o cérebro simplesmente não consegue segurar isto. Então, crer no impossível, no invisível, se torna praticamente impossível para a maioria das pessoas. Por isso Jesus Cristo disse em São João capítulo 3, verso 3: necessário vos é nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. É apenas o homem nascido de novo é que tem esta fé. Apenas o nascido de novo é que é a semente de Abraão. E é apenas a semente de Abraão que possui a fé. A semente de Abraão é como Abraão. Ele tem o dom, a habilidade, a capacidade de chamar as coisas que ainda não são, como se já fossem. Não quero, de maneira nenhuma, desanimar a fé de alguém que ainda não consegue chamar as coisas que não são como se já fossem e levar você a pensar que você não é semente de Abraão. Não, não é isso.
Talvez você ainda não descobriu que esta fé está aí dentro de você. O diabo, ele diz para quem tem fé, o diabo diz que a pessoa não tem. Por que o diabo diz que você não tem fé? O diabo fala para você que você não tem fé para você não usar a fé que você tem contra ele. Mas o profeta, na mensagem, o patriarca Abraão, parágrafo, creio que 19, o profeta disse: se você é semente de Abraão, a fé que estava em Abraão está em você. Então, se você é nascido de novo, você é semente de Abraão. E a fé que estava em Abraão está em você. Talvez você está com medo de largar a lógica, a razão. Talvez você esteja com medo de parecer tolo. O diabo sempre fala, e se não der certo? O raciocínio fala, e se não der certo? E se isso? E se aquilo? E se? Bom, nós temos que decidir se nós vamos crer no que Deus disse ou se nós vamos ouvir ao nosso cérebro que está preso, amarrado às leis da física. Acontece que essas leis da física não nos permitem sair daqui da Terra. Nós estamos caminhando para o grande dia do arrebatamento que cremos está próximo. E a fé de arrebatamento, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e esta fé de arrebatamento, ela não tem nada a ver com a física clássica. Tanto existem outras leis que o homem não conhece, como, por exemplo, a mecânica quântica. São outras leis completamente diferentes, onde duas partículas podem estar, onde uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, na mecânica quântica, os cientistas, muitos, têm enorme dificuldade em lidar com isso, porque na mecânica quântica você não pode predizer com exatidão o movimento da partícula, se ela vai estar aqui ou ali. Ele tem que lidar apenas com uma probabilidade. Olha, existe tanto por cento de chance disso acontecer aqui, tantos por cento de chance de acontecer aqui, tanto por cento. É uma coisa guiada pela lei da probabilidade. E o cérebro humano não consegue lidar com isso muito bem. E como é que pode uma partícula estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? O nosso cérebro não consegue. Mas isto serviu para a gente entender que a realidade, ela não está presa apenas ao nosso conceito, do que a gente julgue ser verdade ou não, certo ou não. Então, apesar do nosso cérebro não ter habilidade, não conseguir lidar com a mecânica quântica, porém, ela é uma ciência, são eventos reais, tanto quanto os eventos acontecem aqui nesta dimensão nossa da física clássica. Isto simplesmente está pregando para os cientistas, para o mundo, de que a coisa é muito, muito mais profunda do que a nossa mente pensa, do que os nossos sentidos acreditam. Então, a própria ciência está provando de que nós não podemos confiar em nosso cérebro. Se você ficar preso ao seu cérebro, você não vai desfrutar daquilo que Deus oferece, as leis de Deus. As leis de Deus são infinitas, Mas eu quero contar uma pequena história para você ver a importância de crer na palavra de Deus.
Um certo homem, viajando pelo deserto, ele se perdeu. E ele caminhou ali, perdido pelo deserto, alguns dias, a sua água acabou. E aí, então, seu cavalo não aguentou mais andar, caiu morto. E ele saiu andando ali, sedento, morrendo de sede. E um pouquinho antes dele desistir também, deitado, ele viu ao longe uma cabana. Ele foi se arrastando até chegar ali. Falou, quando chegar ali eu vou beber água, eu estou salvo. Quando ele chegou lá, ele percebeu que a cabana era abandonada. Não tinha ninguém ali. Ele então encostou na parede e foi escorregando e pensando, eu vou morrer bem aqui. Mas ele olhou e viu ali nos fundos da casa uma velha bomba d'água e uma pequena garrafinha d'água ali dentro. E aí ele viu que a garrafinha tinha um pouco de água lá. E ele pegou aquela garrafinha, tirou a rolha e ia virar a água para beber, quando ele viu que tinha um papel ali escrito. E ele parou. Talvez aquilo fosse veneno. E ele então foi ler o que estava escrito naquele papel que alguém escreveu. E ali estava escrito: nesta velha bomba d'água, lá embaixo existe uma água doce e fria, mas é necessário que você coloque a água desta garrafa dentro da bomba e comece a bombar para a água sair. E aí, agora apareceu o grande dilema. Ele pensou, para eu tirar a água com essa bomba, eu tenho que pôr a água dessa garrafa na bomba e bombear. Se eu colocar a água ali e bombear e sair muita água, então eu vou poder encher meu cantil, vou poder beber muita água, fartar, tomar até um banho, encher o meu cantil e continuar a viagem e estou salvo. Mas se eu colocar essa água ali dentro e não sair nada, aí eu morro hoje mesmo. Então, naquela dúvida, tomar ou não tomar, colocar a água na bomba ou não, ele então decidiu acreditar. Jogou a água ali dentro da bomba ali, começou a bombear e de repente começou a soprar um vento e de repente esse vento foi ficando forte e começou a jorrar água, muita água daquela bomba. Ele ficou tão feliz, bebeu água, tomou banho, encheu o seu cantil. E ele encheu a garrafinha novamente e colocou ali no canto para poder seguir viagem. Mas ele pensou, se alguém chegar aqui perdido e sedento e ver essa garrafinha aqui e ler esse recado, talvez ele não acredite, porque foi muito difícil para eu acreditar. Então ele decidiu ajudar a seja quem for que chegasse ali. E ele escreveu embaixo naquele rótulo, ele escreveu: acredite, porque realmente funciona. Assim, eu quero dizer para você que, embora os nossos cérebros não sejam habilidosos para acreditar na palavra de Deus e lidar com o sobrenatural, eu quero dizer para você: há momentos que é muito difícil crer. Principalmente quando você corre um risco de perder algo importante se você falhar. Mas Deus nos leva a bifurcações da vida, onde você tem que tomar uma decisão. E eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que confiou em Deus e foi decepcionado. Então, às vezes que eu criei em Deus, Deus me ajudou. E agora, eu não sei o que você pode estar enfrentando, eu não sei qual circunstância pelas quais você esteja passando. Mas olhe para esta Bíblia
E eu junto o meu testemunho com o de milhões de pessoas. E eu faço a mesma afirmação com relação a cada promessa desta Bíblia. Eu digo, acredite, porque realmente funciona. Deus te abençoe.